Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre uma punk. As punks, elas são bem interessantes. Elas têm características alimentícias bem interessantes e pode nos ajudar em algum momento em que falta algum tipo de alimento no nosso prato, e aí podemos lançar a mão de alguma punk. Então hoje nós vamos conhecer a taioba. A taioba é uma espécie tropical perene. Ela encontra-se em regiões de mata. Ela é como se fosse espontânea. Ela fica bem numa área semi-sombreada. Os nomes mais comuns de taioba. Taioba, que é o nome que nós estamos comentando aqui, orelha de elefante, mangará, e tem outros nomes também. Então vai depender da região, ela vai ter um nome em cada região. Bom, ela pode chegar a ter uma altura de 2 metros. O clima, em relação ao seu desenvolvimento, a temperatura mais adequada para ela são 20 graus Celsius, ou seja, esse é o ideal de temperatura para ela. Ela tem uma condição que ela não pode sofrer estresse hídrico. Se ela tiver estresse hídrico, ela não vai bem. Então ela tem que estar com, vamos dizer assim, um suprimento de água adequado. O valor nutricional. Nas folhas, fazendo uma pesquisa na literatura, encontramos nas folhas proteínas, fibras, vitamina C, cálcio e ferro. Agora, nos rizomas, aí já tem uma característica energética, ou seja, já é um outro ponto interessante. Então é uma planta bem interessante para que a gente possa fazer uso da mesma. Bom, é preciso identificar bem. Por quê? Porque existem outras plantas que são muito parecidas com a taioba, mas elas não são comestíveis. Então é preciso que a gente conheça bem. Ela tem características bem claras assim, ela se destaca bem. Veja o tamanho das folhas, né? São folhas bem grandes. Ela tem na sua bordadura ali uma marca bem interessante, ou seja, ela é marcada em toda a sua bordadura. Ela tem a folha um formato em V ou parecido com um coração, né? Onde ela tem a parte do corte ali em V que vai até o pecíolo, e isso é bem característico da taioba. Então é preciso ter muita atenção para conhecer a taioba, porque existem plantas que são parecidas com a taioba, mas não vão ser taiobas, e elas têm, vamos dizer assim, o que se chama de oxalato de cálcio, que é algo que nos traz um inconveniente, que é certas alergias, um certo mal-estar ao ingeri-la. Então nós temos que conhecer bem, saber bem se é a taioba ou não, para que a gente possa fazer a alimentação dessa planta de forma adequada. Então, algumas pessoas fazem alguns pratos, em algumas regiões é mais comum, mas as punks, de maneira geral, ao longo do tempo foram perdendo o seu uso em razão da entrada de muitas verduras, legumes, né, da forma comercial, e tomaram conta do mercado. Então veja bem, a gente está mostrando aqui como é a folha com esse corte. Ali mostramos ali o pecíolo agora dessa planta, né? E a gente vê que é bem característico aquela bordadura ali. É uma planta bem interessante que podemos fazer uso. Em algum momento que não houver a oferta por algum motivo de algum tipo de verdura ou legume, a gente pode fazer uso dessa planta. Então, é uma planta que ela é rústica, ela aguenta bem, só não aguenta muito estresse hídrico.
mas é uma planta que podemos ter em nosso quintal e ter o cultivo bem fácil. Bom, é isso que tínhamos para esse vídeo. Para aqueles que ainda não são inscritos, faça sua inscrição.